Arranjo e combinações. Ora bem, o exercício diz o seguinte: no restaurante existem 10 tipos diferentes de sobremesas, portanto temos 10 tipos diferentes de sobremesas e 15 tipos diferentes de entradas. O Pedro vai escolher 5 sobremesas diferentes e 3 entradas diferentes. Quantas escolhas diferentes pode fazer o Pedro? Ora bem, visto que as sobremesas são todas diferentes e ele vai escolher sobremesas diferentes também, as 5 diferentes, portanto nada de não pode repetir a mesma sobremesa, nem pode repetir as mesmas entradas. Então o que nós vamos utilizar aqui vão ser arranjos de certeza absoluta. Porquê? Porque interessa a ordem. Portanto, então ficaríamos com 10 arranjos, portanto, de 5 vezes 15 arranjos de 3, porque interessa a ordem, porque todas as sobremesas, portanto, são diferentes, são sobremesas, as 10 sobremesas são diferentes e as 5 escolhas das sobremesas recaem em sobremesas também diferentes. Como o mesmo se passa também com as entradas, portanto, 15 entradas diferentes e as 3 entradas que são escolhidas também são todas diferentes. Portanto, se nós fizermos 10 arranjos de 5, indo aqui à calculadora, portanto, fazendo 10 arranjos de 5 vezes 15 arranjos de 3, vamos obter um número de, por exemplo, de 8, 2, 5, portanto seria 82.555.200. Portanto, isto seria o número de sobremesas e de entradas diferentes que eu podia escolher dentro destes 10 tipos de sobremesas e 15 tipos de entradas diferentes que existem. E escolhendo 5 sobremesas das 10 e 3 sobremesas das 15. Portanto, realizamos arranjos de 10 elementos de 5 a 5 a multiplicar por arranjos de 15 elementos de 3 a 3. Ora bem, agora aproveitando este problema como está aqui, agora imaginando que eu queria fazer aqui, com estas sobremesas que eu escolhia, queria fazer uma espécie de uma salada de sobremesas, vamos dizer assim, uma misturada de sobremesas. Se eu quisesse escolher das 5 sobremesas e misturar as 5 sobremesas, ok? Então aí, como é uma mistura de sobremesas, não interessa a ordem dele, isto é, não interessa qual é que era a sobremesa que apareceria primeiro. Porquê? Porque a sobremesa A, a sobremesa B, a C, a D, a E seria a mesma coisa que se tivesse a sobremesa E, D, B, C, A. Ok? Portanto, poderíamos mostrar pela ordem que nós quiséssemos. Então, logo, também não interessaria a ordem. Então, se fosse para fazer uma mistura, por exemplo, de sobremesas, então aqui já seria 10 combinações de 5 vezes. Portanto, e o mesmo se fizermos com as entradas, portanto, uma mistura de entradas, então seria também 15 combinações de 5. Automaticamente isto, então se fizéssemos 10 combinações de 10 elementos de 5 a 5, a multiplicar por combinações de 15 elementos de 3 a 3, iríamos obter 114.660. Portanto, 114.660 formas diferentes de podermos combinar estas sobremesas. Portanto, não é bem combinar, porque o combinar as sobremesas poderia ser mais para a parte dos arranjos de termos sobremesas diferentes, escolhermos sobremesas diferentes. Agora, se quiséssemos misturar as sobremesas todas, portanto, ao fim e ao cabo acaba por ser indiferente, porque a ordem não interessa. Portanto, porque começar pela sobremesa A, B, C, D ou E, ou começar pela sobremesa, por exemplo, B, C, A, E, seria igual. Ok? Portanto, aí está a diferença também agora aqui de arranjos e combinações. Não só o facto das sobremesas serem diferentes e as entradas serem diferentes, mas depois também tem a ver como é que nós vamos fazer, o que é que vamos fazer com essas sobremesas ou essas entradas neste caso. Ok? Se for para misturar tudo, então serão combinações porque não interessa a ordem. Se for apenas para escolherem sobremesas diferentes, então aí já interessaria a ordem, portanto teríamos que utilizar os arranjos como utilizamos inicialmente.